viajar para Tailândia em 2025, com transporte, alimentação, hospedagem, inclusive todos os ingressos dos atrativos turísticos como empresa brasileira e não esquecendo, obviamente, do Festival das Lanternas. Fala, produção! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Quanto Custa, onde a gente decide um destino e faz uma simulação de quanto vai custar viajar para lá. E o destino escolhido de hoje é Tailândia, um dos lugares mais bonitos que eu já tive o privilégio de conhecer. E como de costume, a primeira coisa que a gente vai decidir é a duração da nossa viagem. Então, vocês têm que ter em mente que uma viagem do Brasil para a Ásia é muito longa. Então, não é uma coisa assim que vale muito a pena você ficar pouquinhos dias, sabe? 5 dias, 7 dias. Então, nessa viagem aí, como um todo, eu coloquei um cronograma para 15/16 dias. Porque a gente tem aí o tempo para chegar na Tailândia e o tempo de voltar para a Tailândia para o Brasil. Então, dá mais ou menos em terras tailandesas algo em torno de 12 a 13 dias, certo? Ali o mínimo para a gente poder aproveitar muito a Terra dos Sorrisos. Após decidir a duração da nossa viagem, tá na hora da gente decidir quando ela vai acontecer. E o primeiro alerta que eu posso dar para vocês é relação às monções. Monções são basicamente épocas de chuva que acontecem na Tailândia de maio a outubro. Então essas datas, esses meses, não são meses legais para você poder viajar por lá. Então evite, tá? Evite a qualquer custo essas datas. E como a gente quer pegar o Festival das Lanternas, que acontece normalmente em novembro, lembrando que a data muda todos os anos, porque se eu não me engano é na 12ª lua cheia do ano, tá? Então mudando todo ano. Nesse ano de 2025 ela vai acontecer em novembro, dia 5 e 6 de novembro. Então a nossa viagem vai começar no dia 31/10, nessa simulação, e ela acaba, você chega no Brasil dia 15/11, ok? O nosso terceiro item é relacionado à documentação, que graças a Deus para a Tailândia não precisa de visto. Mas você, obviamente, precisa de um passaporte válido, com pelo menos 6 meses, tá? Então pensa assim, da data que você chega no país lá no dia 31/10, ele ainda tem que ter mais 6 meses de validade, tá? Então você tem que ter um passaporte válido. Recomendo vocês sempre olharem a data da validade do passaporte de vocês, mas caso você não tenha, o passaporte custa R$ 257,25, tá? Então não esqueça, o passaporte é um documento super importante, é um investimento, tem aí uma validade de 10 anos, então super recomendo vocês fazerem o de vocês. Para a Tailândia não tem visto, como eu comentei, mas eles pedem a carteirinha de vacinação da febre amarela. Então vocês podem tirar no gov.br, inclusive eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre como fazer a emissão do certificado da vacina contra a febre amarela. Então recomendo vocês fazerem também, porque ele é vitalício, vai servir para todas as viagens que vocês forem fazer que necessitem desse certificado, e aí você tem aí para sempre. Então, documentos para a Tailândia, certificado da vacinação da febre amarela e passaporte válido. E o nosso quarto item fica por conta do transporte aéreo. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a passagem aérea do Brasil para a Ásia é uma passagem extremamente cara. Existem sim várias promoções, inclusive eu posto várias lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui para vocês me seguirem também, mas que fique claro, essas passagens algumas vezes passam pelos Estados Unidos, onde você precisa do visto americano, algumas vezes elas têm 2 escalas e escalas longas em vários países, e aí você precisa entender se isso se encaixa ou não na sua realidade, porque tem gente que tem mais dias de férias e pode abdicar ali de uns 2, 3 dias para chegar no destino e tá tudo bem. Mas tem gente que tem ali os seus 15 dias, 10 dias contados para viajar, então eles não podem se dar ao luxo, né, de perder muitas horas e muitos dias nas escalas. Então fiquem de olho ali no que faz sentido para vocês com relação a isso. Eu fiz uma separação e já posso adiantar para vocês que a passagem aérea, ela infelizmente comporta aí 48%, quase 50% do orçamento dessa viagem, tá? Então vocês já ficam, cara, que cara essa passagem. E sim, é cara. Lembrando que vocês podem comprar pelo Skyscanner, que é a plataforma que eu vou mostrar para vocês. Eu também tenho uma agência de viagem, que eu vou deixar aqui para vocês um QR Code, para vocês poderem escanear, caso vocês queiram orçar passagens aéreas para poder parcelar aí em até 10 vezes, que a gente sabe que o parcelamento ajuda também, mas já adianto que é uma passagem cara mesmo. E tá aqui a carinha do Skyscanner, e eu mostrei aqui para vocês o valor da passagem
do recomendado, que eles estão numa passagem mais curtinha de 9.447 e o valor mais barato de 8.742. E eu vou explicar para vocês do porquê que a gente vai pegar o recomendado e não porque a gente vai pegar a passagem mais barata. E a informação é exatamente isso que eu contei para vocês um pouquinho antes, que é relacionado à escala. A gente tem aqui um voo saindo do Brasil às 20h25 e chegando, né, às 6h40. Ele tem duração de 24 horas, tá? Então, ele tem uma escala em Doha. Joia, mais ou menos aí umas 3 horas, 3 horas e meia. Tá tranquilo. E aqui a gente tem uma volta de 42 horas. Isso significa que você teria 20 horas de escala em Doha. Aí você pensa, pode ser uma escala de manhã, eu vou aproveitar. E aí você tem que analisar. Faz sentido sair, voltar do aeroporto? Será que você vai ter que dormir lá? Será que você vai ter que poder tomar um banho, de repente pegar uma hospedagem, alimentação? Será que se eu não acrescentar esse valorzinho, eu não consigo comprar uma passagem melhorzinha e voltar para casa antes? Esse tipo de coisa você tem que analisar. Então, a gente tem aqui a opção do recomendado, tá? Que é exatamente essa passagem onde eu tenho uma escala de 3 horinhas e pouco em Doha na ida e na volta. O que é sensacional, que eu vou mostrar para vocês o roteiro que eu montei e vai fazer super sentido isso que eu tô falando. Porque aqui vocês vão perceber também na minha pesquisa que eu não coloquei ida e volta para Bangkok, tá? A gente vai ter um voo saindo de São Paulo, indo para Bangkok, que é a capital, tá? Vou deixar aqui um mapinha para vocês poderem entender mais ou menos como funciona. Então, a gente sai de São Paulo e vai para Bangkok. De Bangkok, a gente vai fazer Chiang Mai, que é onde tem o Festival das Lanternas, que fica para cima, no norte da Tailândia. De lá, a gente vai pro sul. E aí você pensa, putz, será que eu não tenho como pegar um voo do sul e voltar para Doha? Não faz muito sentido você voltar para Bangkok e depois você ir para Doha. Por quê? Que é uma das ilhas que eu coloquei no nosso roteiro para a gente poder visitar, tem um aeroporto joia. Então eu coloquei que a gente volta por Phuket. Então a gente vai entrar por Bangkok e vai voltar por Phuket, o que facilita demais, tá? A gente poder ter somente uma escala de forma muito tranquila para poder voltar para o Brasil. Então, infelizmente, o valor da nossa passagem aérea para este item é de R$ 9.447. Lágrimas! Mas é isso, gente. Tem opções mais baratas? Tem. Tem promoções? Tem. Mas fiquem de olho nas escalas e nas documentações necessárias para entrar nesses países da escala. Combinado? O nosso quinto item é relacionado à nossa segurança. Vira e remexe por aqui. Eu sempre falo para vocês da importância de uma viagem nacional ou internacional vocês terem seguro viagem. Gente, não dá para em 2025 vocês continuarem viajando sem seguro viagem. Mas eu não preciso. Não. Tem que viajar com seguro viagem. Fora que para entrar na Tailândia a gente preenche um formulário de segurança, tá? De saúde. Eu vou deixar até aqui linkado para vocês as informações para você poder adiantar o processo na hora que vocês forem entrar no país. Então, é obrigatório. Não tem como fugir. Eu vou usar o do cartão. Pode, não tem problema. Eu normalmente uso do cartão e uso o de uma seguradora que eu confio, que é a Real Seguros Viagem. Então, a Real Seguros Viagem é a primeira comparadora de seguros do Brasil. Então, basicamente, você entra na plataforma e clica ali, estou em casa, vou viajar do dia tal para o dia tal, tal destino. E ele mostra ali para vocês quais que são as melhores seguradoras, as melhores propostas para a sua viagem em si. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ó, essa aqui é a carinha da Real Seguros e vocês podem ver, eu coloquei, ó, tô na minha casa. É uma viagem mundo, tá? Então, quando você coloca ali na Ásia, a gente coloca mundo, porque tem Estados Unidos, Canadá, né, Europa. Coloquei a nossa viagem do dia 31/10 até o dia 15/11, como eu comentei com vocês anteriormente, tá? E aí a gente coloca em comparar. Nas comparações, ele mostra pra gente ali, os planos básicos têm uma média de R$ 9,65 por dia, os intermediários também, e os premiums, R$ 30,49. Então, pelo amor de Deus, gente, vocês não se atrevam a viajar sem seguro viagem, porque vocês devem ter visto a notícia da menina que ela foi mordida por macacos na Tailândia. Vocês vão encontrar por lá alguns animais que eles não são domésticos, tá? Eles são ali animais selvagens, vamos dizer assim. E macaco transmite raiva. E raiva, ok?
Então, assim, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Assim, não vai me viajar sem seguro, sabe? Você vai estar ali mergulhando, você vai estar ali explorando, curtindo, comendo uma comida bem diferente. Então, tem muita gente que traz a situação de, eu tive um piriri na Tailândia. Eu, Érica, não tive. Fiquei mais de 30 dias, não aconteceu nada com a senhora minha barriga. Mas eu sou muito tranquila, eu gosto de experimentar comida diferente. E eu fico de olho, né? Vou ver, uma comida exposta ao sol metade do dia. Tá pedindo pra ter dor de barriga, né, gente? Tá pedindo pra ter dor de barriga. Tomem cuidado com relação a isso. É um valor que você economiza sem necessidade, ok? Então, entre aqui no site da Real, coloquem as informações de vocês da sua viagem e contratem um seguro. Porque, o seguro da Affinity 40, que foi exatamente o que eu coloquei na nossa simulação, R$ 228,74. Gente, por favor, né? Por favor, para quem tá pagando uma passagem de quase R$ 10.000, o que é esse valor? Porque dá pra parcelar em 12 vezes sem juros no cartão e dá R$ 19. Então, combinado, ok? Estamos combinados? Eu e vocês aí, não viajem sem seguro viagem. Pronto, está falado, está decidido. É obrigatório, tem a situação dos macacos, tá? E aí não vai me dizer, mas eu vou só com o do seguro do cartão. Meu amigo, que fique claro aqui para vocês. O cartão, ele cobre muitas coisas sim, mas vocês precisam provar muitas coisas, ter um cartão boladão para você pagar, porque só depois eles reembolsam. Raramente você vai lá e ele paga igual um seguro viagem. Então vocês tomem cuidado. Eu viajaria com os dois. Vocês tomem cuidado. Agora a gente vai para o nosso sexto ponto, que tem muita gente que concorda e tem muita gente que discorda e tá tudo bem, que é a famosa internet. Né? A gente tem algumas situações, por exemplo, na Nômade, que oferece 1 GB de internet para alguns países. A gente tem alguns outros cartões oferecendo esses benefícios, planos de operadora. Mas eu sempre falo para vocês da Sim Premium. É uma empresa que vende chip de internet pro mundo inteiro. E eu já viajei com eles para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. E, gente, nunca tive problema, tá? Eles são maravilhosos. O pré-atendimento, durante o atendimento, pós-atendimento, maravilhosos, tá? Eu não tenho do que reclamar. Sempre que eu preciso de alguma coisa, sabe? Preciso estender, ainda tem, não tem. Dá para melhorar? Eles vão lá e me ajudam e o WhatsApp é muito prático e muito rápido. Eu vou entrar aqui no site da Sim Premium, a gente vai simular um chip comprando junto e vocês vão ver que vale o custo versus o benefício. Eu vou querer um chip só para rotear para 2. Vai, tranquilo, sem problemas, mas lembre-se que isso muitas vezes sobreaquece o telefone, tá? Eu digo por experiência própria, tá? De vez em quando ele dá aquele superaquecimento no telefone e você fala, socorro, ele vai queimar. Então, eu normalmente prefiro cada um tem o seu, né? Mas, de repente, você tem um filho, uma filha, tá indo viajar com alguém que, tipo, é tranquilo, tá joia, divide, tá de boa. E esse aqui é a cara do site da Sim Premium. A gente vai aqui no país e vai colocar Tailândia, tá? E ele já pergunta aqui, você quer um chip físico ou um chip virtual? Eu, Érica, prefiro o chip virtual. Eu acho mais prático, não tem aquela coisa de ficar, abre um negocinho, coloca o chip, tira o chip. E o meu celular, ele aceita 2 chips virtuais. Então, eu mantenho o meu do Brasil e coloco o internacional. Então, acaba facilitando muito. Então, eu vou simular um virtual aqui com vocês. Então, garanta seu plano. Período da viagem. Muito importante falar para vocês que nessa simulação, lá na passagem aérea, a gente não chega, obviamente, no dia 31 de outubro. A gente chega no dia 2 de manhã, bem cedinho. Então, você não vai colocar a internet dia 31, nem no dia 1, você coloca a internet no dia 2. E aí, o que acontece? Na nossa volta, a gente chega no Brasil dia 15. Então, a gente está saindo da Tailândia no dia 14. Só que aí vem um aspas, tá? Eu acho importante ressaltar para vocês. O voo no dia 14 é 00:50. Você pode colocar para, tipo, até dia 14, mas eu colocaria até dia 13. Porque eu vou usar 50 minutos no dia 14. Eu acho meio desnecessário. Eu acho que é mais fácil aí auxílio com 1 GB da Nômade, de repente da sua operadora. Então, eu vou colocar até o dia 13, que dá um total de 12 dias de internet. Vou colocar aqui
2 GB de internet por dia, que é o UOL. Eu, Érica, uso tranquilamente fácil. Mas, ai, não uso muito, coloca um que também tá tranquilo. Coloquei aqui os meus 2 GB e aí estamos aqui. Resumo do pedido, coloquei o meu cupom de desconto, que a gente tem 20% de desconto na compra dos chips Cassim Premium. Tá, ó, dá $9 de desconto e aí o chip vai sair por $41,95, tá? Então fica a dica aí para vocês. Eu compraria e investiria num chip por pessoa, mas obviamente se você tem criança, eu não vejo necessidade da criança também ter um chip. Combinado? Bom, produção, se você tá gostando desse vídeo sobre quanto custa viajar para Tailândia em 2025, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para eu saber que vocês gostam e poder produzir mais e mais conteúdo sobre esse assunto, combinado? O nosso 7º ponto sobre essa simulação é relacionado à alimentação, que é um dos pontos, na minha opinião, mais baratos da Tailândia. Comer na Tailândia é extremamente barato. Basicamente, você come aquele PF bom assim, 10, 15 reais. Então, assim, é muito barato comer por lá. E como eu fiz uma simulação de vários passeios, esses passeios possuem alimentação, principalmente almoço. Então, a gente acaba economizando aí com relação a uma refeição por dia. Então, para esse item especificamente, eu coloquei ali R$ 50 por dia por pessoa. Você fala, nossa, Érica, mas parece pouco. Vai na fé. Confia, vai dar para vocês comerem frutinhas, espetinhos, coisinhas na 7-Eleven, porque assim, se você tem aquele paladar mais infantil, talvez você se sinta meio incomodado na Tailândia pelo jeito que eles fazem a comida, pelo cheiro, pelo gosto ser mais apimentado. Então eu recomendo muito você ir na 7-Eleven, que é uma conveniência onde você vai encontrar várias coisinhas gostosas e num preço joia. Então esse valor ali que eu comentei para vocês de uma refeição por 10, 15 reais é super tranquilo de você encontrar. Então eu procurei ali também hospedagens em lugares bacanas para vocês conseguirem encontrar lugares legais para comer, mas fiquem tranquilos que assim não vai ser nada de outro mundo. Assim, você quiser gastar numa refeição, sei lá, 100, 200 reais, você vai comer igual o rei, tá? Então lembrando aqui que a gente tem uma viagem mais ou menos, nada de ostentar muito, mas também nada de ser tipo, ai, tô comendo só pão e ovo todo dia. O nosso 8º ponto é relacionado ao transporte. Por mais que eu tenha selecionado hospedagens, que são os próximos itens, perto de pontos de encontro, perto de transportes públicos e tudo mais, eu acredito que é legal vocês entenderem que existe um aplicativo chamado Bolt, que é basicamente o Uber lá da Tailândia. E andar de Bolt acaba sendo barato em muitas situações. Então eu fiz algumas simulações. Por exemplo, vocês chegam em Chiang Mai e querem ir para a hospedagem, né? Da hospedagem de Chiang Mai até sair de Chiang Mai. Esse tipo de simulação eu fiz para vocês entenderem quanto mais ou menos vocês vão gastar nesse item, que por sinal é R$ 112 no total, tá? 2 pessoas, ou quantas pessoas cabem dentro do carro. Então, não é um item muito caro, mas é bom vocês ficarem aí ligados no alerta, porque caso vocês queiram usar o Bolt, tá? Ele tem um custo, é um aplicativo super tranquilo, vocês fazem o download e funciona muito parecido com o Uber. Bom, agora que a gente já tem todos esses itens que são super importantes para a viagem acontecer, eu vou ter que destrinchar o cronograma que eu montei para essa viagem, para vocês entenderem quanto custa cada etapa, quanto custa cada passeio, quanto custa cada hospedagem, quanto que custa mudar de uma cidade para outra. Por isso que esse quanto custa tá um pouquinho mais complicado. A gente não vai ficar em uma única cidade, tá? Então a gente vai andar por vários lugares do país. Então eu decidi não separar para vocês, hospedagens, passeios e transportes. Não, eu vou destrinchar o cronograma com vocês, tá? E aí vocês vão entender até mesmo tipo, eu gostei desse passeio, eu quero fazer. Não gostei desse passeio, não quero fazer. Combinado? Bom, produção, aqui a gente tem o nosso cronograma já com todas as informações que eu destrinchei para montar ele para vocês. Então, no nosso primeiro dia de viagem vai ser uma sexta-feira, dia 31/10, onde a gente pega um voo de Guarulhos para Doha, às 8h25 da noite. A gente chega em Doha, então, do dia 1 até o dia 2, né? A gente está em Doha às 20h20 e chega em Bangkok às 6h40 do dia 2, tá? E aí, o que acontece? Chegando em Bangkok, a gente tem algumas opções, como, por exemplo, usar o metrô,
para poder chegar até a hospedagem, que é super possível, tá, gente? É super tranquilo, você paga ali um valor super joia, você pode usar tanto o cartão da Nomad quanto o cartão da Wise para poder pagar o metrô, mas vamos supor, pô, tô cansado, 25 horas de viagem, não quero um transfer adequado, alguém esperando por mim. Bom, se a gente quer alguém esperando, a gente tem a opção aqui do transfer privado da Tailandiando, tá? Que é um transfer em Bangkok, do aeroporto para o hotel. Então, ele custa a partir de R$ 270. E aí, como a gente chega às 6h40 da manhã, vamos supor ali que até passar pela imigração, eu sempre calculo mais ou menos umas 3 horas. Chega ali, você vai conseguir chegar na hospedagem umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Beleza, 10 horas da manhã, o check-in provavelmente não está aberto. Ele deve abrir entre 2 e até 4 horas da tarde, dependendo de qual é a hospedagem, tá? Então, o ideal é que você deixe as suas malas, né? Na hospedagem inicial que eu coloquei para essa simulação, eles têm um banheiro que vocês podem tomar banho, deixar a mala, tudo bonitinho, e depois pegar quando o quarto estiver liberado para vocês, tá? E aí eu coloquei já nesse primeiro dia para vocês fazerem um passeio de tuk-tuk Estrela Michelin, que é um dos meus passeios preferidos por Bangkok, foi um dos passeios que eu mais gostei. Então, vocês já começam a experimentar as comidas típicas, tá? Então, são comidas premiadas, bonitinhas, higiênicas. Então, assim, vocês não vão ter problema com relação a essas comidas. E a hospedagem eu coloquei justamente num lugar próximo da onde é o ponto de encontro desse passeio. Então, vocês fiquem tranquilos, que assim, é super de boa para chegar, vocês usam o Google Maps. Então, nesse primeiro dia, vai, chega, até descansa e tudo mais. E aí vocês têm um passeio noturno, justamente incentivando vocês a não dormirem e a se encaixarem no fuso. Entenderam? Bom, para o nosso segundo dia, que é uma segunda-feira, a gente tem um passeio ali de mercados e templos por Bangkok, que ele começa às 7 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde. Aí você fala, nossa, que pesado, né? Aí você fala, ai, será? Não sei, talvez. O ideal é que esse passeio seja feito em conjunto para você poder aproveitar ainda mais. Foi o passeio que eu fiz. Ele é cansativo, mas ele é extremamente bonito. Muito bom, muito gostoso. Recomendo demais. Aí no dia 4 a gente teria o passeio por Ayutthaya, que é a antiga capital da Tailândia. Dos passeios que eu fiz em Bangkok, é um dos passeios assim mais... Ah, isso não faria de novo. Mas pela história, acho que vale a pena vocês poderem visitar. Mas não é um passeio que, por exemplo, eu repetiria. Ah, vou voltar para Tailândia e vou para Ayutthaya? Não. Faria o da Estrela Michelin, por exemplo, templos e mercados, que eu achei legal. Mas, ou faria qualquer outro passeio, tá? Mas esses são algumas opções interessantes. E aí, vamos descobrir quanto que fica esses passeios, mais a hospedagem que eu separei para Bangkok. Então, a hospedagem que eu separei para Bangkok foi exatamente o hostel que eu fiquei, que foi o Luke Hostel. E assim, ele fica ali no centro da Chinatown. Fica muito próximo de todos os pontos de encontro. Pra vocês terem ideia, dá para caminhar até o ponto de encontro. É muito tranquilo. Então, a importância de vocês analisarem os passeios que vocês querem fazer, o ponto de encontro desses passeios e também entender qual é o lugar onde vocês vão estar hospedados. Porque imagina esse passeio às 7 horas da manhã e você tá do outro lado da cidade, do outro lado do rio. Como é que fica isso? Tá? Então, fica essa dica para vocês. Eu separei essa opção aqui, que é um quarto duplo, tá? Então, ele é um quarto para 2 pessoas e vocês podem ver que ele é extremamente simples, mas jeitosinho, tem ar-condicionado, só que o banheiro, ele é compartilhado. Então, tem o banheiro lá e o pessoal compartilha o banheiro, tá? Mas, pela localização deste hostel, gente, compensa demais. Eu amei a experiência. É muito bem localizado, vale a pena. Ah, Érica, não gostei, não quero um hostel assim, não quero. Separei aqui mais uma opção também nessa pegada ali perto da Chinatown, tá? De uma hospedagem, vocês podem ver que é maior, tá? Então, a gente tem aqui o valor de 397 e aquele tá no valor de 472. Você fala, pô, eu vou querer esse daqui, tá mais barato e tem mais coisa, né? Então, ó, é um quarto joia também, tá? A localização é um pouquinho diferente do outro, o outro é um pouquinho mais perto do metrô, mas ele é muito legal. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Esse aqui, ó, 397 é o que a gente tá olhando, tá vendo? O metrô, a linha do metrô é aqui e aqui
temos uma estação, aqui temos outra. Ele fica bem no meio das duas estações. O Look Hostel fica aqui, tá vendo? Ó, pertinho dessa estação. E ele fica mais nessa parte do Vucu Vucu ali da Chinatown, dos restaurantezinhos. Então, eu gosto da localização, tá? Mas aqui, se a gente for considerar, a privacidade acaba sendo melhor. Aí aqui eu trago para vocês as informações dos passeios. Então, o tuk-tuk tá saindo 319 por pessoa. O Templos e Mercados é o mais caro, 897 por pessoa. Lembrando que são 2 passeios em um dia só. Então, se a gente dividir, acaba super valendo a pena, tá? Tá incluso refeição e tudo mais. E o último passeio, que é o Ayutthaya, 589. Então, assim, muita gente acha, ai, a Tailândia é muito barato. A Tailândia é barato, tem várias coisas para fazer na Tailândia que são baratos. Mas fazer passeios com guias credenciados em português numa agência super confiável de brasileiros, existe um custo pela sua tranquilidade, tá? Então lembrem-se disso, que é muito importante. Isso aqui é um investimento para sua tranquilidade, para sua segurança e saber que tem uma equipe dedicada cuidando de você, tá? A gente tem cupom de desconto na Tailandiando, tá? Vou deixar aqui para vocês. Então, aproveitem, garantam todos os seus passeios, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Inclusive, tem playlist aqui no canal com todos esses passeios que eu fiz com eles. E assim, vocês podem entender o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. E eu tenho certeza que vai dar aquela sensaçãozinha do tipo, eu também quero conhecer. Bom, depois dessa explicação sobre passeios, valores e hospedagem em Bangkok, eu preciso dizer para vocês que saindo de Bangkok a gente vai para Chiang Mai, aqui ó, como tá aqui no dia 5, que é em Chiang Mai que acontece o Festival das Lanternas. E aí é que a gente tem o primeiro pulo do gato. Por quê? A gente pode ir para Chiang Mai de 3 formas. A gente pode ir de avião, a gente pode ir de trem e a gente pode ir de ônibus. Lembrando que toda vez que a gente pega um avião, a gente tem que despachar a mala. E aí a gente tem um custo extra do despacho dessa bagagem, tá? A gente tem um trem que demora um pouco mais e a gente tem um ônibus que a gente tem algumas opções confortáveis e baratas. E no final das contas, para essa simulação, eu optei pelo ônibus, que foi exatamente o que eu fiz, porque a gente ainda consegue economizar com uma hospedagem. Então, olha só. O passeio de Ayutthaya, que acontece no dia 4/11, ele termina às 4 horas da tarde, certo? Bom, a hospedagem que eu selecionei pra gente foi o Look Hostel, que além de ter ali o guarda-volumes, ele tem aquele banheiro que eu comentei que vocês podem usar no primeiro dia, que é tipo um banheiro da galera comunitária, de quem tá chegando, de quem tá indo embora. Então, vocês chegam de Ayutthaya, separa sua roupinha e vai tomar um banho gostosinho. Toma um banho, pega, joia. E aí eu separei um ônibus que sai às 9h19 da rodoviária de Bangkok, tá? E vai chegar em Chiang Mai no dia seguinte, às 7h49. E qual que é o valor desse ônibus? 21h19, 7h49, custa R$ 171 por pessoa. É nessa poltrona aqui, joia. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês algumas imagens do ônibus. Eles dão lanchinho, eles dão suco, eles dão água. Nossa, é o passeio mais top de todos. Porque você fala, cara, nem no avião tá oferecendo isso. Mal tá oferecendo água. Aqui estão dando até lanchinho. Biscoito, sanduíche. Você fala, caraca, tá joia, tá? Então, essa opção aqui, que tem essa poltrona meio vermelha, tá? Eu já fui nesse outro aqui, é muito apertado, é muito tempo, muito apertado. Essa daqui já é uma poltrona, parece que eu tô numa executiva, assim, chique, tá? Chique. Recomendo pra vocês. E você acaba economizando. Você dorme, tá? Já tá limpinho ali e economiza. Tá? Foi o que eu falei, essa viagem aí tem tantos top quanto os mais ou menos, vai depender muito do seu estilo. Ai, não, quero dormir mais um dia em Bangkok, pegar um avião e ir pra Chiang Mai no outro dia. Tá de boa, tá tranquilo. Por quê? Aqui em Chiang Mai, quando a gente chega na quarta-feira, no dia 5/11, que é o primeiro dia do Festival das Lanternas, eu coloquei como um dia livre. Nesse dia, eu quero muito que vocês explorem a cidade. A cidade vai estar toda decorada, toda bonita, todo mundo em festividade, vai ter muita barraquinha, muita lojinha, muitas feirinhas, sabe? Você vem dos locais desejando coisas boas, atraindo boas vibrações, os templos todos decorados. E é muito legal você poder vivenciar isso na cidade, tá? Porque o Festival das Lanternas é um lugar distante, tá? De mais ou menos ali uns 30, 40 minutos de distância da cidade. Então, assim, vocês estão na cidade, você não vai ver as lanternas subindo
como a gente vê na internet e tudo mais. Você vai ver como é a movimentação local, as paradas, a diversão das pessoas, os templos, o pessoal fazendo as canoazinhas para colocar na água, desejando boas energias. Então, esse dia livre é justamente para isso, vocês chegarem na hospedagem, vocês se arrumarem e vivenciarem junto com os locais o Festival das Lanternas, sabe? Poder experimentar a cultura, para lá, faz uma massagem, come uma comidinha gostosa, vê como é que o pessoal se comporta, vê os shows. Então, é para isso que é esse primeiro dia. Porque no dia 6 a gente vai para o Festival das Lanternas. E é um dia 100% dedicado para isso. Vocês vão acordar, vocês vão tomar um banho, tomar um bom café, se arrumar, comer ali de novo, tá? E vocês já vão pro festival. Porque aqui diz, ó, da 1 hora até as 23 horas, mais ou menos. Tem comida no festival, várias coisas. Inclusive, tem 2 vídeos bem bacanas aqui no canal sobre o Festival das Lanternas. Eu vou deixar aqui na descrição, também tá nos cards, então recomendo vocês assistirem para sentir como é essa experiência. Inclusive, olha, a gente está em março, eu tô gravando esse vídeo no final de março e já não tem ingresso para a área VIP nem para a área Premium, tá esgotado, tá? Então, para essa simulação, eu coloquei o ingresso de 1.074 da área Standard. Ponto importante, se vocês pagarem em bar, uma transferência Wise ou Nomad, sai mais barato, sai mais ou menos uns R$ 900. Então, vocês têm aí uma economia em torno de 150 a 170 reais. Então, fica essa dica caso vocês queiram fazer isso. Mas na simulação eu coloquei a opção ali do 1.074 pagando no Pix, tá bom? Ah, mas onde que a gente vai se hospedar em Chiang Mai? Primeira coisa que vocês precisam saber é que essa cidadezinha aqui, ó, é Chiang Mai, tá? E aqui, dentro desse quadrado, é onde basicamente está tudo. É a parte velhinha da cidade, mas é onde você tem templos, as muralhas, as festividades. Meio que tudo vai acontecer por ali. Então, eu super recomendo vocês pegarem uma hospedagem dentro do quadradinho. E, de preferência, nessa parte superior. Por quê? Se você andar essa avenida aqui, que você não vai andar de andar, tá? Tipo, de pezinho. Você vai pegar um boat, alguma coisa desse tipo. Vocês vão entrar aqui, ó, no Maia Shopping, que normalmente é o ponto de encontro do Festival das Lanternas. Então, a importância de estar por aqui é basicamente você vai pegar um boat, tá? Ou um carrinho vermelhinho, que parece um carrinho de bombeiro, que eu vou deixar uma fotinha aqui, que eu acho muito bonitinho. E aí vocês vão chegar aqui no Maia Shopping, tá? Então é bom ir cedo e tudo mais. Quando eu me hospedei pra cá, sabe? Tipo, pra esse lado daqui. E eu achei meio ruim, tipo, por mais que eu tivesse fora da muvuca, tivesse ali lojinhas, supermercados, coisinhas próximos para poder comer, eu sinto que eu perdi algumas oportunidades por não estar por aqui, sabe? Muito tempo ali no transporte para chegar de um lugar para o outro. Então, eu acredito que aqui, principalmente nessa partezinha aqui de cima, é um ótimo lugar para vocês se hospedarem. Diante dessa informação, eu separei 2 hospedagens. Hospedagens mais legaisinhas comparadas às hospedagens lá de Bangkok, tá? Então, a primeira é o Deep House, que eu achei uma hospedagem muito gracinha, tá? Comparado com... Parece uma hospedagem mais tradicional. Vocês não acham que ela tem uma carinha de uma hospedagem mais tradicional? Com algumas coisas nesse estilo? Ela tem uma pontuação de 9. Se vocês olharem os comentários, tem muito brasileiro comentando e comentando super bem, tá? Ela fica mais naquela partezinha superior. E olha como é que é o quarto. Olha que bonitinho! Eu achei bem gracinha. Bem gracinha mesmo, gente. Achei joia, tem ar-condicionado, sabe? Secador de cabelo, tem café da manhã incluso, tá? Então, assim, eu achei muito legal. E outra coisa que é legal, ó, eles têm aqui tanto máquina de lavar que a gente pode usar, quanto essa máquina de pegar água, tá? O pessoal fala assim, ah, vamos comprar água, e a galera sai comprando água. Só que essas máquinas, se você coloca uma garrafinha, 1 litro de água é um bar. Vou fazer a conta aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Muita calma nessa hora. Um bar é 17 centavos. Vocês têm noção? Pagar 1 litro de água 17 centavos é muito barato. Então, acaba sendo uma ótima opção aí de ter a sua garrafinha e encher. E a água vem gelada, fria. Nossa, é muito legal, tá? Então, essa foi a primeira opção. E essa aqui é a segunda opção, que é o Premier Hostel Chiang Mai. Também fica ali na partezinha superior, que eu comentei com vocês.
Ele é bem jeitosinho, na minha opinião, ele lembra um pouco o Look Hostel, tá? Acho que é por isso que eu gostei dele, tá? Eu gostei bastante, várias mesas, a cozinha e tudo mais. Mas também naquela mesma pegada, eu coloquei uma opção de um quarto individual, sabe? E esse aqui já tem um banheiro, né, privado, diferente do Look Hostel, que é o compartilhado, aqui já é um banheiro privado. E olha que legal. Eu gostei bastante, achei joia. E como vocês podem ver aqui, né, quando a gente olha essa hospedagem, ela custa 606. E a outra, né, a DP, ela custa 726 e ela tem café da manhã. Então, elas são muito parecidas. Então, basta você entender o que faz mais sentido para você. Se é uma ou se é a outra, ok? Bom, aí você foi lá, fez o passeio do Festival das Lanternas, curtiu, foi muito bom. O que você pode fazer mais lá em Chiang Mai para não ser só aquela coisa de fui no Festival das Lanternas? Bom, eu tenho um passeio maravilhoso para vocês que é o passeio de Shanghai. É um passeio de dia inteiro, tá? Ele custa R$ 569 por pessoa. Inclusive, ó, eu coloquei ele aqui no dia 7, no nosso cronograma, então na sexta-feira. Ele é um passeio que começa às 7 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. E aí muita gente fala, mas será que tem como pegar um avião e tal e já partir para o próximo destino? Eu acho muito arriscado. Tá? Diferente da história do ônibus e tudo mais, o aeroporto você tem que chegar um pouco mais cedo, tem a segurança e tudo mais. O passeio pode atrasar um pouco. Você lembra? O outro era 4 horas da tarde que acabava e o ônibus era 9 horas da noite. Esse é 7 horas da noite. Como é um passeio longe, é uma viagem de mais ou menos 3 horas de Chiang Mai para Shanghai, qualquer problema que você tem na estrada, você acaba perdendo o voo, tá? Então fica essa dica aí, que eu sinceramente não recomendo pegar um voo depois do passeio de Shanghai. Mas lá no site da Tailandiando, eles falam que você pode até pegar, mas voos depois das 23 horas, se eu não me engano. Diante dessa informação, vamos supor aí que você vai de Chiang Mai para Krabi, que é uma das nossas primeiras paradas de praia no dia seguinte, tá? Que foi o que eu coloquei aqui pra gente. No sábado, dia 8/11, de Chiang Mai para Krabi. Como a gente está no norte da Tailândia, a gente vai para o sul, a melhor forma de chegar lá é através de avião. Então, eu abri aqui para vocês o Skyscanner, para vocês terem uma ideia de valores. Aqui eu filtrei passagens sem paradas, tá? Porque que acontece? Quando você acrescenta paradas, tá? A gente coloca aqui no mais barato, normalmente é uma parada com mudança de aeroporto. Vocês estão vendo, ó? Tudo mudança de aeroporto. Então, basicamente, você vai sair do aeroporto internacional e vai para um aeroporto nacional. E aí você tem o translado, você tem o tempo e tudo mais. E você fala, meu, será que vale todo esse BO? Você tem que entender aí do seu lado se faz sentido ou não faz. Fora que todas essas passagens aqui, elas são passagens de noite, que tem uma escala muito longa. Olha, escala em Bangkok, você vai chegar lá em Krabi, tá? No dia seguinte. Eu acho bem bad, bem ruim. Talvez faça sentido se você for um dia antes, aquela ideia de sair do passeio de Shanghai, pegar o avião, mas é corrido também, lembrando que você vai ter que dormir em Bangkok, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu coloco voos direto, e aí você pode ir com o voo direto da AirAsia. E ele tem duas opções, um das 7h25 da manhã e outro às 5 da tarde. Eu penso o seguinte, que você já acabou tudo que você tinha para fazer lá em Chiang Mai. Você já aproveitou a cidade já tá até mais tranquila, o festival acabou. Então, o que você vai fazer? Você quer ir embora rápido, tá? Então, eu recomendo pegar esse de 7h25. Ai, mas tá caro. Vocês vão ver na hora que eu tiver que atualizar aqui e colocar para despachar a mala. Se liga só. Está atualizando aqui valores, tá? Então, a gente tem aqui alguns voos. Vou manter aqui o voo direto que já já ele aparece, tá? Então, a gente tem ali os mesmos valores que aparecem no Skyscanner, que é o direcionamento, né? Pensa, meta buscador, direciona para as melhores ofertas. E aqui na AirAsia, quando a gente seleciona... Ai, a bagagem de mão é 7 quilos. Se você quiser acrescentar uma bagagem despachada, ele vai para 1.358,65. Lágrimas? Então, estamos em lágrimas, Brasil. Mas, infelizmente, tem muito disso. A mala de mão é pequena. Se você quer despachar a mala, você comprou umas lembrancinhas, tem as roupinhas, tá?
Se você não tiver a mala para despachar, você pode tentar outra, mas lembrando que são 7 quilos, tá? Então, assim, é o famoso ganha-ganha. Você vai perder em alguma coisa, você vai ganhar em outra, você vai gastar mais em um, você vai gastar menos na outra, e aí a gente vai ponderando. Minha opinião, coloca a mala para despachar, vai no voo direto e segue a vida. A gente faz um planejamento justamente para esse tipo de situação. E aí, chegando em Crabe, eu coloquei esse dia livre. Por quê? A hospedagem que eu separei aqui pra gente em Crabe, que eu já mostro pra vocês, ela é uma hospedagem que fica na frente da praia, num lugarzinho gostoso, perto de uma feira noturna. Então, vocês vão poder passear, vocês vão poder se divertir. Vocês vão chegar lá mais ou menos umas 9h30, aí vocês vão pegar um transporte. Lembra aquela aba de transporte? Aí vocês vão precisar de um transporte para sair do aeroporto, ir até a região da hospedagem. Vou deixar aqui, ó, uma fotinho de onde eu peguei a minha hospedagem. Essas moças são joias, precinho bom, camarada, gente fina, tá? Então, é uma opção aí com relação ao transporte. Você vai chegar e você vai curtir. É um bom lugar até mesmo para você comprar alguns souvenirs, mas lembrando que o melhor lugar para comprar souvenirs mais barato é sempre lá em Bangkok, tá? Então, é aquele momento para você poder curtir a praia, porque se a gente for pensar, muitas coisas aconteceram, muitas viagens aconteceram. Você também precisa ter um pouquinho de descanso e ali aquela praia é gostosinha para vocês poderem curtir. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês a hospedagem que eu separei aqui, que é a Full Moon Beach Resort Krabi. Eu achei esse nome muito bom. Ela é simples, não é nada tipo, nossa, como eu sou incrível e tal, mas ela tá na frente da praia. É muito linda, muito linda. Você olha aqui, ó, é joia, é um restaurante também. Olha que gostoso. Ah, gente, eu achei fabuloso, tá? Ó, então um quarto duplo com varanda. Quando você olha, ele é simples, mas ele é joia. A localização dele é muito boa. Custa 573, tá? E você pode acrescentar almoço se você quiser. E ele fica, deixa eu mostrar pra vocês, ó, na praia, praticamente. E aí, essa partezinha aqui, que é uma orla da praia, vamos dizer assim, é por aqui que eles vão pegar vocês para poder ir pros passeios daqui de Crabe. Então, é muito tranquilo, gente. Juro pra vocês. A localização é boa, a parte aqui é bem movimentada, vocês vão gostar. Mas eu trouxe aqui uma outra opção também, que aí essa opção é um pouquinho mais cara, mas vocês podem perceber que ela parece um parque aquático, né? Então, essa aqui fica mais uma opção para quem vai viajar com família, criança. Eu acho que pode ser muito interessante também, tá? Tanto que mostra várias fotinhos com crianças, já nessa pegada muito mais família. Então, você olhando no mapa, vou mostrar aqui para vocês. Fica mais para cá, tá vendo? Quando eu fiquei hospedada por aqui. Essa avenida principal é ótima, a praia tá por aqui. O outro tava aqui e a gente tem essa opção aqui, tá? Então, o valor é de 735, tá? Eu tô aqui com um desconto do Genius e a recomendação é sempre façam reserva pelo celular. Verifiquem os links que eu vou deixar aqui para vocês. Olhem no computador e olhem no celular para ver se tem diferença de preço. Normalmente, no celular tem diferença de preço. Olha que quarto bonito, gente. É muito elegante. Então, você pensa, 735 e o outro é 573. Mais uma vez, você vai ponderando onde você vai gastar mais, onde você vai gastar menos, entendendo faz sentido ou não faz sentido. Combinado? Bom, e o passeio que eu selecionei para a gente fazer em Krabi no domingo é um passeio chamado Hong Island, numa lancha coletiva. Então, por exemplo, a gente tem aquele Longtail, que é aquele barquinho que normalmente aparece em muitas fotos da Tailândia, eu vou colocar aqui para vocês. E normalmente esse barco acaba sendo mais caro e mais devagar, né? Então o roteiro acaba sendo mais compacto. E a gente tem a lancha coletiva, que é essa daqui, basicamente uma lancha grandona, onde cabe um monte de gente, que ela vai muito mais rápido e dá pra você fazer muito mais coisa ao longo da sua viagem, tá? Então, eu separei essas opções de lancha coletiva porque elas são mais baratas, tá? E aí, esse passeio da Hong Island, como vocês podem ver, ele começa às 8 e termina entre 3 horas e 4 horas da tarde, tem almoço. É muito gostoso, recomendo muito vocês fazerem. E ó, ele custa R$ 389 por pessoa.
Bom, produção, a gente aproveitou Crabe, curtiu ali um pouco da ilha, um pouco da comida, do jeitinho da galera da Tailândia nessa parte mais litorânea. E agora tá na hora de partir para Pipi, que é a ilha mais charmosa, mais tudo ali da Tailândia. Recomendo demais vocês visitarem. Muita gente faz aqueles passeios bate e volta por Pipi, mas eu acho que por mais que Pipi seja bem mais cara, no quesito de hospedagem, alimentação, vocês vão perceber isso, tipo, frequentando o 7-Eleven. A água em Pipi é muito mais cara, tudo em Pipi é mais caro, mas é muito gostoso, gente. Recomendo demais. Então a gente vai fazer o passeio da Hong Island no domingo e na segunda-feira a gente sai de Krabi e vai para Pipi. E aí o que eu separei aqui? Eu separei um transfer, tá? De Krabi para Pipi de ferry. Tá? Existe o ferry, que é tipo como se fosse uma balsa, que ela chega a demorar 2 horas, e existe o speedboat, tá? Que é um barco onde eles enfiam todas as malas uma em cima da outra e ele vai muito rápido, ele demora 1 hora. Gente, o speedboat eu achei muito desconfortável e fora que a mala chega bem molhada. Então, se você de repente, tipo, tem uma mala de tecido, é ruim. A minha mala era de fibra e mesmo assim, pelo zíper da mala ser de tecido, entrou um pouco de água na minha roupa. Foi muito desconfortável. Então, eu não recomendo ir de speedboat. Eu prefiro de ferry, demora mais um pouco. O ar-condicionado dentro do ferry é daquele jeito, enquanto o speedboat não tem ar-condicionado, obviamente. Então, eu prefiro o ferry, tá? Então, fica a dica para vocês para fazer a transferência de uma ilha para outra no valor de R$ 270. Chegando em Pipi, a gente tem a opção de um passeio de mergulho. Não sei se vocês gostam de mergulhar, se vocês têm medo de água, como é que é a relação de vocês com a água como um todo. Mas o passeio de mergulho em Pipi tem um das 7 ao meio-dia e meio e um das 1h30 às 5h30. Então, de manhã você faz esse translado de Krabi para Pipi, na primeira lancha ali de mais ou menos umas 8, 9 horas da manhã. E aí, de tarde, você faz esse passeio de mergulho, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar, gente. É um Nemo, é a Dory, é a Nemo, Nemo, Nema. Vocês vão adorar. É muito bonito. O pessoal fala que, assim, não, é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito, porque eu tava com medo. Eu ainda tinha muito medo de mergulhar e tudo mais. Mas é assim, é a vida marinha da forma mais bela possível. Então, recomendo muito. Não é um passeio barato, tá? Vamos pegar aqui o valor do passeio para vocês. Olha aí. Não é um passeio barato. Esse aqui é o valor do passeio, R$ 709 por pessoa. Mas imagina ver o Nemo assim, gente. Imagina. Gente, não dou conta, não dou conta. Olha que coisa mais bonita. Então, assim, gente, só vá. Só vá. Ah, onde eu posso me hospedar em Pipi? Eu peguei e separei aqui duas opções de hospedagem. Deixa eu abrir primeiro o mapa para explicar para vocês uma coisa importante. Quando vocês chegam em Pipi, vocês vão chegar aqui nesse porto aqui. E basicamente tudo acontece aqui nesse vucu-vucu, vocês estão vendo? Nesse rolezinho aqui. Todo o resto tem carrinho, tem pessoas que levam, tem os resorts, lá, tá? Em toda essa parte de Pipi. Mas para ficar fácil para você ir para os passeios, para voltar e tudo mais, o ideal é que você fique por aqui, certo? Diante disso, eu separei duas hospedagens. Essa aqui que eu achei joia, muito bela, tá? Que custa R$ 1.079 aqui em Pipi. Lembra que eu falei? Mais caro. Olha que bonito, gente. Eu achei bonito, elegante, sabe? Achei prático. Gostei muito dessa opção. E 1.014, tá? Então, é o que eu comentei com vocês. Pipi não é barato, mas vale. E vale muito. E essa aqui é a minha segunda opção, tá? Que também achei muito linda, muito jóia. Elas ficam bem pertinho uma da outra, tá? E aí você vai decidir qual que você gostou mais e qual que se adapta melhor ao seu bolso. Essa aqui é um pouquinho mais cara, né? 1.349, mas eu achei belíssima. Olha, chiquérrima. Adorei. Ai, Érica, quero ficar naqueles resorts com vista pro mar e tudo mais. Joia, você pode procurar no Booking, vocês vão encontrar com certeza, mas lembre-se que o resort fica um pouco mais distante do centro e que você precisa acordar mais cedo para poder ir para o centro, para você poder fazer os passeios, tá?
Prós e contras, sempre analisem isso, prós e contras. Bom, fez o passeio de mergulho ou não fez, quis curtir pipi e tal. No dia seguinte, a gente vai fazer o Thailand Day, que é onde a gente vai conhecer Maya Bay, junto com a galera da Tailandiano, com um guia em português, numa lancha coletiva. Começa normalmente ali umas 7 e pouquinho da manhã e vai até o meio da tarde. Ponto importante, chegue cedo, não chegue atrasado. Quanto mais cedo o grupo estiver junto, melhor. Justamente porque a Maya Bay é melhor mais cedo. Vocês vão poder ver tubarõezinhos, não vai estar tão lotada. Então aproveitem a oportunidade e cheguem cedo para fazer o passeio, tá? Bom, esse passeio ele custa R$ 349, tá? Por pessoa, mas gente, sério, vocês não vão se arrepender. É simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Só vão que vocês vão amar com certeza. Bom, terminamos ali a nossa visita a Pipi, fizemos mergulho, nadamos, curtimos aquela água cristalina. Tá na hora de ir para Phuket, tem uma movimentação diferente em Phuket, é muito maior, mas eu coloquei Phuket especificamente para a gente fazer algo muito único que eu gostei muito lá, que é visitar a Similan Islands. Então, vamos lá. Saímos na quarta-feira, dia 12/11, de Pipi para Phuket. E é muito importante vocês arrumarem a mala, porque aqui está o pulo do gato, tá? A gente vai pegar outro ferry, que custa ali R$ 175 mais ou menos, para a gente poder sair de Pipi para ir para Phuket. Chegamos em Phuket, arrumamos as nossas coisas, ficamos na hospedagem. Eu coloquei para ficar na parte antiga da cidade, onde vocês vão poder visitar cafés, lojinhas, ver a parte mais cultural. Mas, se você quiser, rola ir pra praia também, tá? Eu achei aquela parte mais antiga da cidade muito joia para poder curtir. Porque no dia seguinte, o passeio, gente, não começa muito cedo. Ele começa extremamente cedo. Olha a beleza disso, gente. Simran Island é um passeio que custa R$ 519, tá? E ele passa por vários lugares. É um passeio que você fica bastante tempo dentro do barco, mas eu juro pra você, gente, eu juro. Vale cada minuto dentro daquele barco pra ficar, nem que seja 10 minutos dentro daquela água. Ela é muito perfeita, é muito clara, é isso aqui, gente, que vocês estão vendo na foto. É lindo. Então eu recomendo demais, tá? Façam esse passeio, porque ele é muito incrível. E aí, o que eu fiz? Separei 2 hospedagens lá em Phuket, com foco naquela parte antiga, onde a galera do passeio pega você e você fica super tranquilo. Separei exatamente a hospedagem que eu fiquei para vocês, que é o Quick Bed and Breakfast, tá? É uma hospedagem joia. Aqui tem a opção de um parceiro, caso vocês queiram, tá tudo bem, mas eu prefiro separar essa daqui, ó, que é direto pelo Book, tá? E assim, olha que gracinha, gente. É tudo que a gente precisa, o banheiro é muito top, tá? Então, tudo que você precisa você vai encontrar aqui. Ele fica num lugar muito bem localizado. Tem um rooftop legal, tem um bar. Então, se você quer curtir um pouco, dar aquela descansada, esse lugar é muito joia. E tem um pertinho também que se chama Hugger Hostel. Também naquela mesma pegada de quarto com banheiro privado que a gente já vem conversando. Ó, bem clarinho, bem gostosinho também. Eu gostei bastante. E aí são 2 localizações onde a galera da Tailandiano pega vocês para vocês poderem ir para o passeio no dia seguinte do Simlan Island. Então, nesse dia em Phuket é mais para vocês curtirem a cidade, quiserem dar uma volta, ver os lugares mais badalados. Então, vai ser aquele dia um pouco mais relax para fazer as últimas comprinhas e principalmente arrumar a mala. Porque o pulo do gato tá no Similan Islands, que eu vou mostrar para vocês agora no cronograma. Presta atenção. Ó, o Similan Island vai ser na quinta-feira. Ele é das 6 da manhã até umas 8 horas da noite, tá? E existe a seguinte situação. Lá no lugar do Similan Island, quando termina, você pode ir no banheiro e tomar banho, tá? Existe ali um banheirinho, comidinha, tudo direitinho, você pode tomar um banho. Você vai levar uma roupa e você vai tomar um banho, você vai lavar o cabelo, você vai ficar, ó, cheirosinho, bonitinho. Por quê? Você vai pedir para já deixar suas malas na van, porque eu coloquei acrescentando aqui R$ 78 por pessoa, eles já deixam vocês no aeroporto. Lembra que eu falei que o voo para voltar para casa era 00:50? Então, é 00:50,
de Phuket no dia 14. Então pensa, fiz Simlan Island, curti, não faz sentido voltar pro hotel se no meio do caminho a gente vai passar pelo aeroporto. Você paga o valorzinho extra e eles te deixam no aeroporto, tá? E aí facilita. Vamos pensar que você sai de lá mais ou menos umas 20 horas. Você tem que estar no aeroporto pelo menos 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite. E aí, partiu casa. Vocês entenderam que esse cronograma, ele está mais redondinho impossível, gente? Tá lindo, tá lindo. E como eu sempre comento com vocês, o planejamento de uma viagem internacional é sempre mais complexo do que o planejamento de uma viagem nacional. E quando a gente fala da Tailândia, chega a uma complexidade maior justamente porque a gente tem mudanças de cidades. Então você pensa, tem Bangkok, tem Chiang Mai, a gente tem Krabi, a gente tem Pipi, a gente tem Phuket, são 5 lugares, 5 hospedagens diferentes, transferes entre essas cidades e a melhor logística para você ir e voltar para casa de forma segura, podendo aproveitar o máximo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu falei de vários passeios, várias hospedagens, falei vários valores. A gente vai jogar numa planilha, como sempre, e vai descobrir exatamente quanto custa viajar para a Tailândia em 2025, contemplando principalmente o Festival das Lanternas. Então, é uma viagem no final de outubro e comecinho de novembro. Bora lá, meu Brasil. Já mostrei para vocês o cronograma. Agora tá na hora de mostrar a planilha em si, que, ai, eu tenho muito orgulho de ser muito boa no Excel. Modéstia à parte. Vamos lá. Mostrar para vocês como funciona aqui a planilha, tá? A gente tem um item que a gente conversou durante esse vídeo, o custo dele, que pode ser um custo em real, um custo em dólar. A gente tem ali o custo dele na nossa moeda, que é real, e a gente tem o total sempre para 2 adultos, tá? E aí a gente pode ir multiplicando, refazendo. Quando a gente tem hospedagens, por exemplo, para 3, pode ser que se multiplique o valor, pode ser que não se multiplique. Então é sempre bom verificar. Por isso que eu deixo do ladinho a fonte. Tá? A fonte é de onde eu tirei essa informação que eu tô mostrando para vocês. Então, vocês cliquem aqui na fonte para saber, ó, a Erika tirou a informação daqui, eu vou encontrar a informação exatamente nesse link. E a gente tem a parte do observação, como, por exemplo, quando a gente fala de passaporte, eu tenho um vídeo explicando passo a passo para a emissão do passaporte. Tá aqui para vocês. Da mesma forma que eu mostro, a passagem aérea que eu coloquei nessa simulação é a da Qatar, com uma escala, mala de mão e mala despachada, tá? Então, fica naquela coisa, mas eu encontrei uma passagem mais barata, uma passagem mais cara. Olha, aqui tá a referência da passagem, ok? Da mesma forma que na Tailandiana, eu peguei e coloquei o meu cupom de desconto para vocês. Porque, querendo ou não, gente, toda viagem, independente da viagem, nada melhor que um cupomzinho de desconto ali para dar uma ajuda. Combinado? Diante dessa explicação, bora destrinchar aqui valores por valores. A gente tem passaporte, 257,25. A gente tem a passagem aérea no valor de 9.440. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É o item mais caro da viagem, é a passagem aérea, tá? A gente tem o seguro viagem de 228. Não vai me economizar. Lembra dos macacos, ok? Bom, tem o chip de internet de R$ 41,95. Se a gente usar a cotação de hoje, tá dando R$ 254 ali para 12 dias. A gente tem alimentação, que é R$ 50, né? Por dia, por pessoa. Então, eu coloquei ali durante 12 dias. Considerando que vocês vão fazer muitos passeios que tem almoço, esse dinheiro vai ser suficiente. Os transportes são aqueles transportes, por exemplo, da rodoviária, da hospedagem até a rodoviária de Bangkok, da rodoviária de Chiang Mai até a hospedagem, até o aeroporto e por aí vai. A gente tem aqui o aeroporto até a hospedagem em Bangkok. A gente tem a hospedagem em Bangkok no valor de 471, que é o Look Hostel, tá? A gente tem o passeio do Tuk Tuk Michelin. Gente, faça esse passeio, é sério, vocês vão amar. De verdade, é maravilhoso. Tem o passeio pelos mercados e templos, que eu acredito que é o passeio mais caro, sem considerar o Festival das Lanternas, mas eu juro pra vocês, ele é muito completo, vale muito a pena, juro, vale muito a pena. Tem o passeio de Ayutthaya, tem o ônibus de Bangkok pra Chiang Mai, tá? A gente tem também a hospedagem em Chiang Mai. A gente tem aqui o Festival das Lanternas, naquela opção Standard. Lembra que não tinha mais VIP, não tinha Premium. A gente tem também o Passeio dos Templos em Xangai, tá? Temos o avião, lembra o avião? Socorro. De Chiang Mai para Krabi. Temos a hospedagem lá em Krabi, aquela que fica joia.
Temos o passeio em Long Island, temos o transfer, né, o ferry de Crabe para Pipi no valor de R$ 155 por pessoa. Temos aqui a hospedagem em Pipi, que é a hospedagem mais cara, mas você soma todas as hospedagens, não dá nem metade da passagem, socorro, Deus. Temos também o mergulho em Pipi, que eu coloquei para vocês ali. Na somatória ele tá incluso, mas acaba sendo opcional, porque a gente sabe que nem todo mundo se sente confortável com mergulhos. Mas, gente, sério. Ai, eu me arrependo. Não se arrependa, ok? Temos aqui o Thailand Bay, que é aquele passeio que eu falei para vocês de Maya Bay. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito joia. Temos o transfer, também no modelo ferry, de Pipi para Phuket. Fica a conta e risco de vocês, se vocês querem de speedboat, tá? É mais rápido, é mais caro, molha tudo, não tem ar-condicionado. Ah, eu não gostei do speedboat. Eu tive as duas experiências, realmente eu não gostei, tá? A gente tem a hospedagem em Phuket, tá? De R$ 168. E tem o passeio de Simila Islands. Ai, gente, sério. Eu juro, já falei aqui algumas vezes, mas vale muito a pena. E agora, já que, por favor, rufem os tambores. Quanto custa viajar para a Tailândia em 2025? Preparados? Tcharam! O valor de uma viagem para duas pessoas é de R$ 39.676,28. Considerando que cada um vai pagar o seu, a gente tem aí um valor de menos de R$ 20.000 por pessoa. E se a gente for considerar o geral, a gente tem a passagem aérea sendo ali 48% do valor dessa viagem. Então, se você encontrar uma passagem aérea barata, só vai, porque vocês estão vendo que vale muito a pena, tá? E como sempre eu coloco aqui para vocês, vamos supor que vocês consigam guardar mais ou menos R$ 500 por mês, vocês economizando durante 40 meses, equivalente aí 3 anos e 1/3, vocês conseguem juntar o dinheiro para fazer essa viagem, sem considerar guardar na poupança, investimentos e por aí vai. Mas existe a possibilidade de você fazer essa viagem. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. É caro ou é barato realmente viajar para a Tailândia? Bom, produção, se você quer viajar de forma organizada e sem dor de cabeça, com tudo ali organizadinho para você, não esqueça que essa planilha está disponível para download. É só vocês clicarem aqui no QR Code da tela ou no link da descrição. E mais uma vez, se esse vídeo vai te ajudar no seu planejamento para viajar para a Tailândia, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo na nossa próxima aventura. Um big beijo, tchau!